todos, que a paz esteja conosco e mais uma vez, unidos em mentes e corações, vamos iniciando então os estudos da doutrina espírita e hoje especificamente a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, e hoje nós iniciaremos a partir do item 27. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos iniciar nossa leitura e, como de costume, a gente vai lendo parágrafo a parágrafo e, se for necessário, a gente faz os nossos comentários. Os amigos e amigas aí também fiquem à vontade, basta levantar a mão ou interromper mesmo para fazer as observações. Então, ele inicia o item 27 assim: porque ele denomina o novo Messias de Consolador. Lembrando que ele está se referindo ao Cristo, né? Pelos, pelos itens anteriores, né? Então, porque ele denomina o novo Messias de Consolador. Lembrando que aqui ele não cita o nome, né? Jesus, ele se refere sempre ao Cristo. Porque ele denomina o novo Messias de Consolador. Esse nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele previa, então, que os homens teriam necessidades de consolações, o que implica a insuficiência do consolo que encontrariam na crença que iriam formular. Talvez nunca o Cristo tenha sido tão claro e explícito quanto nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção, talvez porque evitaram mesmo esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Só para a gente relembrar um pouco do que a gente viu na semana passada, e para fazer até o link, né, com o que a gente acabou de ler, é que no item 26 ele está falando, né, algumas frases que foi trazida pelo Cristo. Muitas das coisas que eu vos digo não podeis ainda compreender, e eu teria ainda muitas outras para vos dizer, que não compreenderíeis. É por isso que vos falo em parábolas. Porém, mais tarde eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas elas. Então, é disso que ele está dando continuidade no raciocínio. Bem, vamos seguindo. Então, 28. Se o Cristo. Tem um pequeno detalhe aqui, tá? Esse o não existe, tá? Se, dependendo da tradução que vocês tiverem aí, ele não usa o artigo antes. Ele simplesmente fala: se Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento de maneira completa, é porque faltavam aos homens conhecimentos que só poderiam adquirir com o tempo e sem os quais eles não podiam compreendê-lo. Há coisas que teriam parecido sem sentido, de acordo com os conhecimentos de então. Completar seu ensinamento deve, então, ser compreendido no sentido de explicar e de desenvolver, e não no de acrescentar verdades novas, pois tudo se encontra aí em germe. Faltava a chave para compreender o sentido de suas palavras. Ainda aqui ele está trazendo o raciocínio daquelas máximas que o Cristo trouxe, né? Então é exatamente isso. Ele Nenhuma revelação vem antes do seu tempo. Ela vem de acordo com a capacidade que nós temos de alcançar essas revelações. E as revelações, normalmente, elas vêm justamente para nos alavancar, para a gente progredir. Então, muitas ideias também novas vão ser trazidas, mas sempre de acordo com a capacidade que nós temos de raciocinar. Por isso que
Kardec também deixa muito claro, né? Caracteres da revelação. E a revelação, ela tem dois aspectos, né? O aspecto divino, porque é trazido pelos espíritos superiores, não necessariamente por Deus, né? Quando a gente fala revelação divina, a igreja trabalha com a ideia, e o próprio Antigo e Novo Testamento trabalham com essa ideia de uma revelação direta de Deus. A gente vê isso, muito isso no Antigo Testamento, né? Aqueles homens falando diretamente com Deus. Mais tarde, com essa compreensão que a gente sabe que Deus se manifesta assim, através dos espíritos superiores. Então, tem a revelação divina por parte dos espíritos superiores, que é a revelação de Deus através desses espíritos, mas o desenvolvimento dessas verdades novas, como ele colocadas aqui, que estão em germe, o desenvolvimento da semente para que cresça e dê frutos, até usando a própria analogia que Jesus sempre faz, né, nas parábolas dele, né? É trabalho do homem. Só que a nossa completar seu ensinamento deve, então, ser compreendido no sentido de explicar e de desenvolver. E o que é interessante, né? E não no de acrescentar verdades novas. Aqui a gente pode até entender, como o próprio Kardec fala, que quando ele vai observar os fatos, ele não vai com ideia pré-concebida. Eu vejo muito isso aqui nessa frase, né? E não no de acrescentar verdades novas. A gente pegar essas ideias e querer explicar a partir do nosso ponto de vista, das ideias preconcebidas que a gente tem, e não do desenvolvimento das ideias novas que estão vindo. Na verdade, eu acho que a gente precisa considerar duas coisas aí, né? O nosso espírito naquela época tinha uma inteligência um pouco menor do que nós temos hoje, porque houve uma evolução. E culturalmente também houve uma evolução. Nesse sentido, a compreensão e o aprofundamento do que o Cristo nos trouxe é mais profundo. É isso. Quando você fala os espíritos daquele tempo, eu sei que você está se referindo aos espíritos encarnados, eu só estou reforçando a ideia para que alguém, quando escutar o nosso estudo, né, fique bem entendido, né? Que não é o espírito da erraticidade, é o espírito, você fala, né, os encarnados daquela época. E é por isso que ele falava em parábola, porque uma parte dessa revelação ele traz, mas muitas coisas ele deixa para o futuro. É dessa revelação que a gente vai tratar aqui, né, agora. O desenvolvimento da própria ciência, como a gente vai ver no decorrer da leitura. Então, vamos aqui para o item 29. Mas quem ousa interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem o ousa? Em primeiro lugar, a ciência, que não pede permissão a ninguém para fazer conhecer as leis da natureza e passa por cima dos erros e preconceitos. Ele já está dando mais ou menos a resposta aqui, né? Quem ousa a ciência e quem tem esse direito neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos. E as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém ousava encostar o dedo sem correr o risco de ser fulminado. Aqui só para fazer uma pequena lembrança, né? Ele está se referindo à história da arca, né? Da aliança, onde era praticamente a morada de Deus ali, né? Eu acredito que, se eu não me engano, no livro segundo de Samuel, primeiro, segundo livro de Samuel, é que vai narrar, né? Quando eles estavam transportando a arca,
alguém ali, agora eu não lembro bem o nome, Uzá, se eu não me engano, encostou na arca e Deus ficou furioso com isso, né? E fulminou aquele homem porque ele encostou na arca, né? A arca da aliança. Então aqui Kardec está fazendo essa alusão aqui, né? Então, neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos. E as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava encostar o dedo sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, não foram o bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. A palavra antípodas designa os habitantes de regiões situadas diametralmente opostas da Terra, ou seja, pessoas que, em teoria, estariam com os pés voltados para os nossos, do outro lado do globo. E sem ir muito longe, os teólogos de nossos dias não lançaram o anátema sobre os períodos de formação da Terra? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui ainda o tempo de Kardec, ainda tinha toda aquela discussão, ainda era aquele embate, né, da ciência com a religião. Hoje, menos, né? Até mesmo por causa do conhecimento que nós obtivemos. Mas ainda assim, ainda tem pessoas com pensamentos bem obtusos ainda, né? Então, os homens não puderam explicar as escrituras senão com o auxílio do que sabiam, das noções falsas e incompletas que possuíam sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muita boa-fé, enganaram-se quanto ao sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, desejando a todo custo aí encontrar a confirmação de um pensamento preconcebido, giravam sempre no mesmo círculo, sem abrir mão de seu ponto de vista, de modo que aí não viam senão aquilo que desejavam ver. Era o que a gente estava falando sobre, né, a crença, a ideia preconcebida, né? E foi exatamente isso que Kardec fez ao analisar, né, a, a, os fenômenos. Não foi com ideia preconcebida, como ele coloca aqui, né? Porque eles querem adequar a realidade com o pensamento que eles já têm. E é o contrário, né? Você tem que abrir o pensamento para o novo e observar os fenômenos. Fernando. Que me lembra bem a história de Galileu, discutido com os teólogos sobre a interpretação de parar o Sol, certo? E, ao mesmo tempo, só teólogos que poderiam interpretar as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras as missas eram rezadas em latim, de forma que não permitia-se nenhuma interpretação. Na verdade, só a interpretação dos padres, certo? Só com Lutero que começou a ser traduzida as Sagradas Escrituras para o alemão. E aí começou o movimento. Isso eu acho muito importante, justamente para a interpretação de cada um de nós sobre as Sagradas Escrituras. E é isso que Kardec está falando aqui, né? Sobre essas interpretações dos teólogos, né? Por mais sábios teólogos que fossem, não podiam compreender as causas dependentes de leis que não conheciam. Tem isso também, né? Porque por mais que eles tivessem a boa vontade de fazer realmente a compreensão, né? Faltava ainda o desenvolvimento da própria ciência, do próprio conhecimento humano, né?
Mas quem irá julgar as interpretações diversas, e não raro contraditórias, dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Então, aqui é bom que o Kardec faz a pergunta e já dá a resposta em seguida, né? Quem irá julgar as interpretações diversas, e não raro contraditórias? E aqui ele coloca fora da teologia, né? Então, como a gente estava falando, o desenvolvimento, né, do conhecimento humano. Então, por isso que ele coloca o futuro, a lógica e o bom senso. Nem sempre a gente caminha, né, com a lógica e o bom senso em muitas áreas. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis forem sendo revelados, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, a ciência faz conhecer certas leis. O espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Então, aqui é outra coisa interessante como ele coloca, né? Que a ciência ela tem um campo de atuação e o espiritismo também tem outro campo de, né? E ambas vão completar. Uma vai completar a outra. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também um texto belíssimo ali, que é a aliança da ciência com a religião, onde Kardec vai abordar exatamente isso, né? Para estudar os dois campos, a ciência e a religião vão abordar duas realidades diferentes, né? E outra coisa que é interessante também é como ele coloca aqui, né? São indispensáveis as duas ciências para compreender os textos, mas não só os textos sagrados cristãos. Né? Está falando de todas as religiões, porque todas elas têm o germe da revelação, que foi trazida também, né, por Confúcio, com Buda e outras vertentes. Né? Quanto à teologia, não saberia alegar judiciosamente as contradições da ciência, pois nem sempre está de acordo consigo mesma. Vive no impasse até hoje, né? Item 30. Esse item 30, eu tenho que falar isso. Parece redundância, mas esse 30 e 31, esses dois itens, eles são belíssimos. Eu quero chamar a atenção para uma outra coisa aqui. No original, não está em minúsculo, tá? Aqui a palavra espiritismo, ela está em caixa alta. É uma outra coisa que eu estava observando, né? Então, aqui seria a caixa alta, né? O Espiritismo, tomando como ponto de partida as próprias palavras do Cristo, como Cristo partiu de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. Então, o Espiritismo, tomando como ponto de partida as próprias palavras do Cristo, é uma consequência direta de sua doutrina. Né? E aqui ele faz alusão que também Cristo partiu das ideias de Moisés. Né? A ideia A ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço. E assim define a crença. Ele lhe dá um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma e o corpo e ergue o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, por que está na Terra, por que aí sofre temporariamente e vê em toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar através de uma série de existências sucessivas até que tenha atingido o grau de perfeição.
que pode aproximá-la de Deus. Ele sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão para progredir em virtude de seu livre-arbítrio, que todas têm a mesma essência e que só existe entre elas a diferença quanto ao progresso alcançado, que todas têm a mesma destinação e atingirão o mesmo objetivo, mais ou menos rapidamente, de acordo com seu trabalho e boa vontade. Ele sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que as outras, que Deus não criou almas privilegiadas e dispensadas do trabalho imposto a outras para progredir, que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, que aqueles designados pelo nome de demônio são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que fazem o mal na condição de espíritos, como o faziam na terra enquanto homens, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que atingiram o alvo após terem percorrido o caminho do progresso. Que, dessa forma, não há criações múltiplas de diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam em direção a um objetivo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos em detrimento de outros, visto serem todos filhos de suas próprias obras. É um belo de um resumo, né, da própria doutrina espírita, né? Muito bonito quando Kardec escreve, né? Mas toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um alvo comum, que é a perfeição. Muito bonito. Muito bonito, né? Ele tem 31. Pelas relações que o homem pode agora estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, ele tem não apenas a prova material da existência e da individualidade da alma, mas também compreende a solidariedade que liga os vivos e mortos deste mundo, e os deste mundo aos de outros mundos. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, é testemunha de suas alegrias e penas, sabe por que eles são felizes ou infelizes e conhece a sorte, que a si mesmo está reservada, de acordo com o bem ou o mal que tenha feito. Tais relações o iniciam na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Então, a morte nada mais tem de aterrorizante, pois é para ele a libertação, a porta para a verdadeira vida. E era o que estávamos falando ontem no estudo do céu e inferno, né, sobre o medo da morte. Como o Espiritismo fortalece as pessoas e prepara essas pessoas, né, tanto para a vida espiritual após o desencarne, mas principalmente para enfrentar as dificuldades da vida. Então, esse item 30, 31 aqui, eles são, é uma síntese, né, muito apropriada que Kardec consegue fazer. E ele vai embora, vai longe. Vamos junto com ele? 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição.
que cada qual sofre as consequências diretas e natural de suas faltas. Em outras palavras, que ele é punido por aquilo em que pecou. Ou seja, é consequência dos atos que nós cometemos. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que desse modo o culpado sofreria eternamente, caso persistisse eternamente no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um aperfeiçoar-se, todos podem, em virtude de seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seu sofrimento, do mesmo modo que o doente sofre por seus excessos enquanto não dispõe o termo. Então, outra coisa interessante, quando ele fala de arrependimento e reparação. Quando a gente está estudando também o céu e o inferno, a gente aborda muito essa questão, né? De quem está no sofrimento. Está no sofrimento aquele que erra, muitas vezes continua se comprazendo no erro, ele vai continuar sofrendo. Até que ele tenha consciência do ato que realmente ele fez e se arrependa. Aí ele começa a mudar a sua vibração e ele começa, então, a sair do sofrimento. Só que aí precisa da reparação e da expiação, que são coisas que a gente vai abordar com mais profundidade, né, em outra obra. Mas por hora a gente fica por aqui, né? E lembrando também, quando a gente está estudando o céu e o inferno, quando a gente vai falar do inferno cristão, né? Do céu e inferno cristão, a gente lembra muito da história do purgatório também, né? E ali não tem como a gente não lembrar também da Divina Comédia, porque eles vão falar que quem está no purgatório, Dante Alighieri vai falar que no purgatório estão aquelas almas que elas ainda têm uma chance, né? Elas podem se arrepender. Agora, quem está no inferno não vai sair nunca mais de lá, porque quem está no inferno, muitas vezes, erra, sabe que está errado, mas não admite. Ele tenta uma justificativa para os erros dele, ou seja, sempre se isentando da culpa diretamente. Se a gente for, né, fazer essa analogia com essa obra, com o pensamento de Dante, é mais ou menos isso. Enquanto o espírito ele não toma consciência de seu erro e querer mudar, aí é que vem o arrependimento. A gente já havia comentado também uma outra coisa interessante em outros estudos sobre a ideia do arrependimento e do remorso, né? Lembrei agora que a gente um dia estava debatendo essas ideias em torno desse sentimento, né? E a gente chegou à conclusão que o remorso ele te paralisa, porque você fica preso àquele ato, mas você não se move, você só fica revivendo aquela coisa que é ruim e fica. O próprio nome já está falando, né? Você fica se remoendo, rememorando aquelas coisas. O remorso te paralisa, o arrependimento é diferente. O arrependimento, ele te coloca em movimento de tentar reparar aquele erro. Por isso que é do arrependimento para a reparação. É o movimento que você está fazendo. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que admitir o erro. Esse é o básico de todo, é admitir que a gente errou. Tem problema errar? Não tem problema. O problema é continuar no erro, né? Então, errei, já sei que está errado, então é procurar não repetir o erro e, se possível, reparar. Tem coisas que não tem como reparar, né? Não dá para você voltar e desfazer o que você fez. Mas você pode, a partir de agora, tomar atitudes, né? Inclusive baseado no teu erro, até como prevenção, né? Ou agindo no bem, né? Lógico que cada caso é um caso, né?
Eu só gostaria de colocar, já que você falou do remorso e do arrependimento, o Paul Janet, no espiritualismo racional, ele traz uma definição muito interessante. Ele diz que o remorso é a dor abrasadora da alma, né? E porque no remorso, como você falou, a fixação fica no remoendo, no remoendo. E o arrependimento não. O arrependimento faz nascer a esperança da nova oportunidade para a reparação. Então, é por isso que quando a gente fica no remorso, e é verdade, eu concordo plenamente com essa colocação dele, quando nós erramos e nós ficamos com remorso, a gente fica remoendo, remoendo e aquilo não sai. A partir do momento que você se arrepende, primeiro que o arrependimento, ele dá a margem justamente a você se retratar. Então, quando você se arrepende, quando nós nos arrependemos de algo que fizemos, é, nós temos toda a possibilidade de chegar para o próximo e dizer, olha, me desculpe, eu errei, estou arrependida, estou triste por ter agido assim, e por aí vai, né? E o arrependimento faz nascer, então, essa nova esperança, né? Kardec fala isso lá no Céu e Inferno. O espírito, quando se arrepende, primeiro, né? Claro, a consciência dos seus erros, quando ele se arrepende, faz nascer a esperança, né? Kardec usa exatamente essas palavras, por conta da nova oportunidade de reparação. Muito bom. Vamos, então, voltando para o texto. Item 33. Assim como a razão rejeita como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta. Os suplícios do inferno, que o arrependimento mais ardente não é capaz de abrandar, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial que tudo leva em conta, jamais fecha a porta ao retorno e estende sem cessar a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo. 34. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo colocou no Evangelho, mas sem mais defini-lo como muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido em que demonstra quão necessárias elas são para o progresso. Através dessa lei, o homem tem a explicação de todas as anomalias aparentes, né, que a vida humana apresenta. As diferenças quanto à posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornaria inúteis para a alma as vidas abreviadas, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais pela antiguidade do seu espírito, do espírito, que viveu mais ou viveu menos, que aprendeu e progrediu mais ou progrediu menos e que traz, ao renascer, as aquisições de suas existências anteriores. Aqui, número 5 está se referindo ao quinto item, né, deste primeiro capítulo, quando ele começa a falar, todavia, o professor apenas ensina aquilo que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina aquilo que ele próprio descobriu. É um revelador primitivo, que traz a luz, que pouco a pouco vulgariza-se. Mas eu não vou ler esse item inteiro, é só para lembrar que daqui é o item número 5, tá? Podemos continuar? 35. Com a doutrina da criação da alma, a cada nascimento, tornamos a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, em nada os une. Os laços de família são puramente carnais. Eles não são solidários a um passo em que não existiam. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida. Não são solidárias com o futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro.
Suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal, e a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal tem suas consequências inevitáveis. 36. Com a reencarnação, deixam de existir os preconceitos de raça e de castas, uma vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, padrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra De todos os argumentos invocados contra a injustiça, da servidão e da escravatura, contra a submissão da mulher à lei do mais forte, não há nenhum que supere pela lógica o fato material da reencarnação. Se, então, a reencarnação fundamenta sobre uma lei da natureza o princípio da fraternidade universal, sobre a mesma lei ela fundamenta o da igualdade dos direitos sociais e, consequentemente, o da liberdade. Apenas pelo corpo, os homens nascem inferiores e subordinados. Pelo espírito, são iguais e livres. Daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade, porque aquele que é hoje nosso subordinado pode ter sido nosso igual, ou nosso superior pode ter sido um parente ou um amigo, e por nossa vez, podemos vir a ser o subordinado daquele que hoje comandamos. E por incrível que pareça, é por isso que em muitas culturas, em muitas épocas, em muitas sociedades, a reencarnação ela nunca foi bem vista. Principalmente quando se trata de escravatura, né? A gente tem um contexto, principalmente nos Estados Unidos, né? Sem querer entrar em detalhes de história, mas falando assim bem, né? Generalizado, a gente vai ter muita rejeição sobre a reencarnação. O que, o que aumenta, inclusive, o ônus, né, de quem rejeita, porque aí está carregado de preconceito e de orgulho. Do tipo, imagina se eu vou reencarnar como um negro, né, ou como um deficiente, ou como mulher, ou como, enfim, né? Então, a gente tem esses contextos, né, da rejeição, da reencarnação, pelo orgulho de não admitir que a gente possa. Mas aí a gente está olhando para o corpo apenas, né? Quando a gente olha para o espírito, a gente entende. Se a gente entende que a gente tem que passar por várias experiências com aprendizado, né? E nem sempre o mais fraco fisicamente significa que ele é inferior espiritualmente. Ao contrário, às vezes, uma pessoa mais deficiente pode ser um espírito superior ali, superior que eu digo, um espírito já mais elevado, que aceita aquela. E às vezes não é expiação nem prova, às vezes ele vem em missão, né? Ele vem para dar exemplo para os outros, ou para servir como prova para uma família. Então, por isso que a gente não pode aplicar a lei do o famoso sincretismo que há no Espiritismo sobre a lei do karma, né? Causa e efeito, né? O fulano veio assim porque em vidas passadas ele fez assado. Nem sempre, né? 37. Tire ao homem o espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e terá feito dele uma máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que não a lei civil, bom para ser explorado como um animal inteligente. Nada esperando após a morte, nada o impede de aumentar os gozos do presente. Se sofre, não tem como perspectiva senão o desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do porvir, de tornar a encontrar aqueles a quem amou, o medo de reencontrar aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam.
Se o Espiritismo somente houvesse tirado do homem sua dúvida quanto à vida futura, teria feito mais por seu aprimoramento moral do que todas as leis disciplinares que algumas vezes o freiam, mas que não o modificam. Eu acho fantástico, né? Marisa, só um comentáriozinho aqui. Eu acho fantástico isso aqui. Quando ele fala, né, tire do homem o espírito livre, etc, 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 é um homem bom para ser explorado, como um animal inteligente. Mas não é assim que, se a gente for bem sincero, não é assim que a gente vive. A gente que eu falo, não é assim que a sociedade se movimenta. Né? Você entra numa escola, você tem um tipo de educação que te molda, que te prepara para ser explorado por uma sociedade consumista, né? Uma sociedade materialista, onde você tem que ter em detrimento do ser, e quanto mais poder, principalmente aquisitivo, né? Você pode gozar todos os prazeres da vida. E aí a gente entra numa competição exacerbada, que é justamente diametralmente oposto à fraternidade que nós temos que viver ainda como espíritos imortais e ainda passando por essas experiências humanas, né? Então, quando ele coloca aqui, a gente vê que tudo bem, a gente como espírita, a gente tem a obrigação de ser otimista, porque a gente sabe que estamos apenas, né, passando por desenvolvimento, né? Mas ainda temos muito para melhorar, né? Mário, eu posso fazer uma observação aqui, por gentileza? Na, Claro, fique à na, vontade. Fique à vontade. tu pode compartilhar aquela, acho que é o item 35, que estavas falando sobre o homem que não é educado, ele se transforma em um animal? 35? Não é. Nós Ah, estávamos estudando agora. aqui, né? Tire ao homem o Filho é espírito o homem. livre. Eu gostaria de fazer uma observação. Tem um filósofo, Michel Foucault, ele fala da sociedade disciplinar, né? Em que as criaturas elas foram educadas para disciplinar os corpos e não desenvolver a mente, né? E aí é o que vai ao encontro com o que o Kardec está dizendo. Dentro dessa sociedade disciplinar, o que acontece? A pessoa ela é treinada para obedecer, né? A obedecer aquilo que ela vive. Né? E dentro disso, hoje nós estamos na sociedade do cansaço, né? Que nós aprendemos a obedecer sem fazer o questionamento, no qual o Kardec fala, né? E agora nós trabalhamos incessantemente o nosso corpo, nunca a nossa mente. Né? Era isso que eu gostaria de colocar. Eu acho que vai ao encontro do que o Kardec tão bem colocou lá em 1968, quando ele escreve esse livro. Mas a gente olha para a educação, né? A educação, quando eu li esse artigo, você vê a sociedade que a gente tem, mas não é isso que a sociedade quer, então ela te molda. E você vê aquela banda, né? O Pink Floyd, que eles são bem ativos, né? Atuantes, em termos de ideologia. Mas você vai ver aquela música dele que já tem aí umas 2, 3 décadas aí, né? The The Wall? Brick on the Wall, mais um tijolo na parede falando sobre educação. Então, Exatamente. Fazendo no clipe deles, né? As pessoas todas, uma atrás da outra, e entrando na máquina. Né? É uma coisa crianças... bem complexa. E se tu fizeres um parâmetro entre a guerra do ópio que ocorreu, que a Inglaterra desenvolveu na China, é o que está acontecendo conosco hoje. As pessoas estão se viciando não no ópio,
né, aquele produto da papoula, mas elas estão se viciando no quê? No jogo. Né? E isso é em todos os lugares, em todos os ambientes. Né? Tu não educa para transformar, tu não educa para que a pessoa aprenda a questionar ideias, não pessoas, né? Mas tu educa elas para que elas trabalhem para o sistema. Né? E o sistema é tu escravizar alguns e deixar muitos no topo. Aliás, ao contrário, tu escravizar muitos e deixar poucos no topo. O espiritismo, para mim, ele vem alargar um conhecimento que você pode adquirir academicamente ou não. Mas o Exato. espiritismo, ele vai ampliar, vai explodir a tua mente, porque você consegue enxergar coisas que uma pessoa normal não enxerga. Mas o espírita, ele já é filósofo por natureza, porque ele se questiona, ele observa, ele compara, né? E com o conhecimento que a gente tem, aí eu vou insistir de novo naquela frase: o espírita é um mendigo pedindo esmola sentado em cima no pote de ouro, né? Quanto conhecimento! A gente não está nem na metade do capítulo aqui. E cada item que você lê e cada item que você avança, né, você começa a olhar para o teu dia a dia e falar, realmente, né, como é que a gente não enxerga isso? Né? Você ia Desde que comentar tu mais alguma coisa? contextualize, né, Mário, aquilo que tu vive com aquilo que está dentro do compêndio espírita. Né? Tu Sim, precisa contextualizar, tu precisa enxergar aquilo dentro do local em que tu estás incerto. Né? Tu precisa observar, tu precisa ter uma leitura de mundo distinta daquilo que é comum. Né? Porque a filosofia espírita ela te dá outras filosofias, outros pensamentos também dão. Né? Mas nós temos também um aspecto que talvez abranja mais, porque nós temos o trabalho espiritualista. A gente enxerga uma criatura, um corpo ali, se movendo. E dentro, ou com aquele corpo, existe um espírito criado há muito tempo e que, uma vez criado, ele é imortal. Né? E ele vai a agregar a ele mesmo e as criaturas que estão ao seu redor todo um processo evolutivo. Né? Então, nós temos esse potencial para sermos filósofos. Né? O ser humano é um ser inconstante, é um ser que procura, mas ele está sendo moldado há muito tempo. Não é esse século, nem foi somente o século passado. Ele está sendo moldado para obedecer, para achar que as coisas acontecem porque Deus quer, independentemente da fase, né, ou da filosofia que se abrace. Né? Hoje nós temos os evangélicos assim, né, como sendo os detentores da graça de Deus. Né? E isso é muito complicado. Isso é muito, muito perigoso, inclusive. 38. Sem a preexistência da alma, a doutrina do pecado original não é apenas inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só, mas seria um contrassenso injustificável, considerando-se que a alma não existia na época a que se pretende fazer remontar sua responsabilidade. Com a preexistência da alma e a reencarnação, o homem traz ao renascer o germe de suas imperfeições passadas, dos defeitos que não corrigiu e que se traduzem por seus instintos naturais, sua propensão para este ou aquele vício. Eis aí seu verdadeiro pecado original, de que sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que leva consigo a pena de suas próprias faltas e não da falta de outrem. E essa outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajadora e soberanamente equitativa, segundo a qual cada existência lhe oferece os meios de resgatar, mediante a reparação e de progredir, seja despojando-se de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos, até que suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal
e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais do mesmo modo que aquele que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Identifica-se com o bem e o pratica sem esforço, sem cálculos e, por assim dizer, sem nem mesmo pensar. Aquele que é obrigado a combater suas más tendências ainda está na luta. O primeiro já venceu, enquanto que o segundo se encontra em vias de vencer. Há, então, virtude original, como há o saber original e pecado, ou melhor, vício original. Então, eu acho que os jesuítas não ficaram de cabelo em pé só com o céu e o inferno, né? Eu acho que, na sequência, eles ficaram de cabelo em pé com esse primeiro capítulo, que, aliás, foi publicado num opúsculo separado, antes da edição da Gênese, né? Tamanha a importância desse capítulo. 39. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação dos mesmos sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, do qual se suspeitava desde a antiguidade, designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, ou seja, corpo fluídico da alma, após a destruição do corpo tangível. Nós lembramos da carta de Paulo, né, aos Coríntios, onde lá ele vai falar sobre dons, né, os dons espirituais. Agora eu também não lembro das outras cartas, mas ele também se refere ao corpo espiritual também, né? Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma. Perdão, deixa eu falar só mais uma coisinha aqui, senão vou acabar passando, né? Mas é como ele falou aqui, né? Se suspeitava desde a antiguidade. Mas não é só no Evangelho que está, não é só nas cartas de Paulo. Você vai ver em outras culturas, né? Os egípcios também, e várias e várias outras culturas já se falava sobre o corpo espiritual, né? Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, que é um dos elementos que constitui o ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que, durante a vida do corpo, serve de ligação entre o espírito e a matéria. O perispírito desempenha um papel tão importante no organismo em um sem número de afecções que se liga tanto à fisiologia quanto à psicologia. Eu acredito que eu vou parar aqui, porque agora ele já entrou no perispírito, né? E como a gente não vai conseguir avançar até o final, né, dessa temática, porque ele ainda vai continuar mais alguns itens, a gente para aqui porque ele acabou de entrar, né, nessa temática, né? Quando ele vai falar aqui o Espiritismo Experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais. Então, a partir daqui, ele vai começar a entrar. Eu proponho aqui que a gente pare aqui no 39, e aí no próximo estudo, quando a gente entrar, a gente relembra o item anterior, que é o 39, e começa do 40. A vontade, por ser um atributo do espírito, claro, e associada à consciência, à inteligência, é ela que delibera. Então, tanto é que quando nós estamos, por exemplo, arquitetando alguma coisa estrategicamente, vou fazer, não vou fazer, vou descontar, não vou descontar, em último caso, o que faz, o que é o impulso para que eu deliberadamente haja ou não daquela forma? É a vontade. E a vontade está localizada, é um atributo do espírito. Então, é perfeita essa colocação dela. E só para finalizar, infelizmente, né, a psicologia que eu encontrei quando eu me formei em 76, mas até hoje, extremamente materialista e que está longe de nós podermos. A psicologia que eu procurava na faculdade, é isso que eu quero dizer. Na realidade, eu estava procurando a própria doutrina espírita. E, infelizmente, hoje, mais do que nunca, a psicologia é extremamente materialista, colocando o cérebro acima de tudo, e, enfim. E é a antítese da doutrina espírita. É isso que eu queria colocar.
Muito bem colocado. Agora, só lembrando que a Suzana, ela é neurocientista. Aí está a diferença. Porque quando você fala da psicóloga ou psicólogo, um profissional que é formado nas academias, a formação é materialista. E eles vão trabalhar Exato. com essa concepção, né? E, aliás, é o inverso de todo o trabalho, né, que Mene de Bihan e depois Victor Cousin e todos aqueles pensadores do século XIX, à época de Kardec, e promoveram um movimento chamado espiritualismo racional, era essa a ideia. Eles trabalhavam com a ideia da alma encarnada, o homem como uma alma encarnada, né? Então, a vontade, a razão, né? Onde que vai residir cada uma dessas sensações, as sensações do corpo e as faculdades do espírito. E é justamente o que a doutrina espírita estuda. E era o que se estudava nas academias, né? Naquela época, mas, como a gente sabe, houve um revés na educação, os jesuítas tomaram novamente as universidades e voltou, então, todo o princípio dogmático e todo o princípio materialista. E a gente caminha até hoje, né? Ainda com essas ideias. Agradecendo mais uma vez o estudo com vocês, é sempre muito bom. Que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa, né, estar reunido no próximo domingo agora, né? Então, até lá, um beijo no coração de todos e tchau. E só para fazer a edição, tá?